Na sombra fresca do nosso quarto, o brilho do meu telefone esculpia a única fonte de luz, lançando um azul pálido sobre as roupas e papéis espalhados, um caos que refletia a desordem repentina na minha vida. A voz de Lucy, horas antes, ecoava nos meus ouvidos: só alguns dias em Denver para reuniões, amor. Vou sentir sua falta. Seu beijo havia soado apressado, seus olhos desviando rapidamente. Agora, deitado sozinho, o silêncio era sufocante. Para me distrair, rolei o Instagram quando o ícone da nova história dela pulsou, marcado como um amigos próximos. A curiosidade, um sussurro sutil, me instigou. Eu toquei. O vídeo começou a tocar, um golpe agudo nos meus sentidos. Lá estava ela, não sozinha, não em Denver. Lucy estava sentada em um lounge luxuoso e mal iluminado, o tipo que você encontraria em um hotel de alto padrão em Nova York, não em uma sala de reuniões. Sua risada, um som que eu adorava, agora ardia enquanto saía do meu telefone. Mas não foi a risada dela que congelou meu sangue, foi o homem em cujo colo ela estava. Um estranho com um sorriso arrogante, sua mão reivindicando audaciosamente como se tivesse todo o direito. Eu assisti, com o coração se partindo, enquanto ela o beijava, seus lábios se movendo com uma familiaridade que torcia a faca ainda mais fundo. As mãos dele se moviam com uma possessividade que me enviou um choque visceral. Quantas vezes eu a toquei da mesma forma, certo do meu lugar no coração dela. O clipe terminou, mas a queimadura da traição persistia. Minha respiração vinha rápida e ofegante. Isso não era um engano, era um momento íntimo, deliberado, compartilhado com alguém que não era eu. Um plano começou a se formar, escuro e indesejado, mas necessário. Vinganças, um conceito que eu nunca tinha considerado em nosso passado feliz, agora pulsava em minhas veias. Levantei-me, caminhando como um animal enjaulado. Minha mente corria por nossos anos juntos, dissecando memórias em busca de sinais que eu me recusei a ver. Eu havia sido cego, ou ela tinha sido tão boa em me enganar? O quarto parecia pequeno demais, a casa cheia de fantasmas de sua risada, seu toque, sua traição. Peguei minhas chaves e jaqueta, precisando escapar, pensar, planejar. O ar da noite estava fresco, cortante, enquanto eu dirigia sem rumo, as luzes da cidade borrando-se ao passar. Quando voltei, a aurora estava surgindo, uma faísca de luz contra o horizonte escuro dos meus pensamentos. Eu sabia o que tinha que fazer. O divórcio era inevitável, mas primeiro, a vingança. Ela não sairia dessa ilesa. Eu garantiria que ela sentisse uma fração da dor que me consumia agora, uma dor que remodelaria nossas vidas para sempre. À medida que o sol nascia, também surgia um novo capítulo da minha vida, onde o homem que Lucy havia casado se transformaria em alguém que ela não reconheceria mais. Mas primeiro, eu precisava de provas. Evidências concretas que se sustentariam no tribunal e destruiriam sua fachada. Era hora de mergulhar mais fundo na vida que Lucy havia escondido tão bem. O plano era simples. Coletar evidências, confrontá-la com fatos inegáveis, assistir ao mundo dela desmoronar como meu havia feito, e então romper todos os laços. Um corte limpo, tão estéril e afiado quanto a luz da manhã agora lavando o mundo, revelando cada detalhe sórdido anteriormente encoberto pelas sombras. Minhas mãos tremiam com uma mistura de raiva e frio enquanto eu estava sentado no meu carro, monitorando o mesmo hotel da história do Instagram de Lucy. A fachada luxuosa zombava do meu turbilhão com suas janelas reluzentes e manobristas em uniformes impecáveis. Eu precisava de evidências concretas, e meu instinto gritava que aquele lugar era a chave. Eu havia pedido licença no trabalho, minha voz oca, minha mentira necessária. Algo urgente surgiu, eu disse ao meu chefe. Agora, urgente parecia um eufemismo enquanto eu observava a entrada do hotel como um falcão, câmera pronta. A manhã se arrastou até a tarde. Cada casal que surgia torcia um novo nó no meu estômago até que, finalmente, ela apareceu. Lucy, com o cabelo perfeito, óculos escuros escondendo seus olhos, mas incapaz de disfarçar seu andar culpado. Ela não estava sozinha. O homem do vídeo, com o braço possessivamente em volta de sua cintura, ria de algo que ela dizia. A cena alimentou minha determinação. Cliquei a câmera, o obturador capturando a traição em alta resolução.
Eles pararam, um manobrista conversando com eles, e eu tirei mais fotos. Não apenas evidências, mas munição. Segui a distância enquanto eles caminhavam, aparentemente despreocupados, para um café nas proximidades. Com o coração disparando contra as costelas, entrei e encontrei um lugar isolado. Não consegui ouvir suas palavras, mas a linguagem corporal deles falava volumes. Inclinando-se, sussurrando, rindo ações agora estranhas ao nosso casamento. O garçom se aproximou da mesa deles, e eu aproveitei a oportunidade. Aproximando-me, finjo surpresa. Lucy? Que choque! Você não deveria estar em Denver? A cor desapareceu do rosto dela enquanto ela gaguejava. Mark. Nós terminamos mais cedo, e... E você não pensou em ligar para seu marido? Eu a interrompi, meu tom gelado, os olhos se voltando para o homem ao lado dela, que se moveu desconfortavelmente. Lucy se recuperou, sua voz afiada. Mark, isso é uma super reação. Nós estamos apenas... Eu a cortei, empurrando as fotos na frente dela. Apenas o quê, Lucy? Fazendo networking? É ele? Meu dedo apontou para o peito do homem, que agora se levantou, a raiva crescendo. Quem é você? Ele endireitou os ombros, sua resposta venenosa. Alguém que não precisa se explicar para você. Virei-me para Lucy, minha voz um controle calmo letal de dor. Eu quero a verdade, Lucy. Agora. Seus olhos brilharam com algo como medo, ou talvez arrependimento, mas ela não disse nada. Isso não acabou, eu prometi, minhas palavras uma tempestade silenciosa. Ao deixar o café, o peso do olhar da sala pressionava sobre mim, mas meu caminho nunca foi tão claro. Do lado de fora, o ar estava fresco, ecoando o frio dentro de mim. Eu precisava de mais do que fotos e confrontos públicos. Eu precisava destruir a fachada completamente. Meu próximo passo estava claro, um detetive particular. Alguém habilidoso em descobrir segredos que Lucy pensou ter enterrado fundo. Disquei o número de um cartão que havia recebido há muito tempo, nunca imaginando que precisaria dele. Taylor Investigations. Como posso ajudá-lo? A voz do outro lado era toda negócios. Preciso que sigam alguém. Minha esposa. Acho que ela está me traindo. Podemos cuidar disso, senhor. Vamos nos encontrar e discutir os detalhes. Enquanto marcava a reunião, um plano começou a se cristalizar. A traição de Lucy não ficaria sem resposta. Eu desmantelaria sua enganação, peça por peça, dolorosamente. E quando a tempestade se rompesse, lavaria tudo que ela havia construído longe de mim. O escritório sujo da Taylor Investigations estava abarrotado de arquivos e fotografias desbotadas de pessoas flagradas em atos que pensavam ser privados. Eu me sentei em frente a Jack Taylor, um homem cujo rosto marcado e olhos aguçados não deixavam passar nada. Você tem algo para começarmos? A voz de Jack era áspera, acostumada a ir direto ao ponto. Deslizei o envelope de fotos sobre a mesa para ele. Ela é esperta, mas cometeu um erro. Eu preciso de tudo. Quem ele é, o que ela está escondendo, tudo. Jack folheou as fotos com facilidade treinada, assentindo lentamente. Já vi isso antes. Vamos segui-la, ver o que conseguimos descobrir. Você tem certeza de que está pronto para o que podemos encontrar? Eu tenho que estar, respondi, minha voz firme apesar da turbulência interna. Nos dias seguintes, a espera foi agonizante. Continuei minhas rotinas mecanicamente, cada toque do telefone me fazendo estremecer de expectativa. Finalmente, Jack ligou. Precisamos nos encontrar. Na cabine dos fundos de um diner decadente, Jack expôs suas descobertas. Fotos e relatórios detalhados delineavam a duplicidade de Lucy. Não só ela estava com esse homem, mas havia outros, cada encontro uma traição. Quantos? Minha voz era um sussurro rouco. Chega para provar que isso não foi um erro isolado, disse Jack, deslizando uma pasta em minha direção. Além disso, encontramos mais uma coisa. Ela tem transferido dinheiro para uma conta separada.
Parece que ela está planejando mais do que apenas casos casuais. A informação me atingiu como um golpe físico. Não apenas infidelidade, mas uma enganação premeditada envolvendo nossas finanças. O que você quer fazer? A pergunta de Jack era direta, carregada de implicações. Pensei na vida que acreditava que tínhamos, agora toda manchada. Eu quero que ela pague. Quero que ela seja exposta. Jack assentiu, entendendo o caminho que eu tinha escolhido. Eu conheço um cara que se especializa em táticas persuasivas. Não é limpo, mas é eficaz. Organize isso, eu disse, as palavras com gosto de cinzas na minha boca. Na noite seguinte, sob a sombra do anonimato que o crepúsculo proporcionava, observei à distância enquanto o homem que Jack recomendou agia. Ele confrontou Lucy quando ela saiu do escritório, sua presença ameaçadora. Eu não consegui ouvir as palavras, mas o medo na postura de Lucy era evidente. Ela correu para o carro, atrapalhando-se com as chaves, um sinal claro de que seu mundo estava começando a desmoronar. Mais tarde, em casa, Lucy estava em frangalhos, sua compostura destruída. Alguém se aproximou de mim, me ameaçou. Mark, estou assustada. Ver ela se desfazer, parte de mim desejou confortá-la, mas o gosto amargo da traição era forte demais. Por que alguém iria te ameaçar, Lucy? O que você está escondendo? Seus olhos desviaram, depois voltaram, o medo se misturando com a desafiadora. Não é o que você pensa. Eu posso explicar. Aproximando-me, minha voz era baixa. Eu sei sobre os casos, Lucy. O dinheiro. O que mais há? Lágrimas encheram os olhos dela, mas eu estava além da simpatia. Sinto muito, Mark. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Sentir muito nem começa a cobrir isso. A frieza na minha voz era estranha, até para mim. Enquanto ela soluçava, eu deixei o quarto, seus gritos ecoando atrás de mim. Os próximos passos estavam claros, proteção legal e financeira, seguidos pela inevitável e dolorosa separação do nosso casamento. Mas primeiro, eu precisava garantir tudo o que ela não poderia mais ser confiável. Tranquei-me no escritório, analisando extratos bancários e garantindo ativos. Cada senha alterada, cada documento seguro sentia como uma recuperação da vida que ela tentará roubar de mim. A retribuição estava em movimento, imparável e necessária. Enquanto eu fortalecia minha posição, me preparando para as consequências, o peso da tempestade que se aproximava pairava pesado no ar, uma tempestade da minha própria criação. Os últimos dias do nosso casamento passaram com a sombria inevitabilidade de uma tempestade se aproximando. Eu me movia com precisão, cada passo meticulosamente planejado. O momento da emoção crua havia passado, agora era a hora da retribuição fria e calculada. Eu tinha tudo arranjado para nosso confronto final. Os papéis estavam prontos, as evidências eram contundentes e meu advogado estava de prontidão. A sala de estar, antes um lugar de sonhos compartilhados e risadas, agora era o palco do ato final do nosso casamento em desintegração. Lucy entrou, seu rosto pálido, seus olhos cautelosos. Ela sabia que não era uma simples noite em casa. Os documentos estavam dispostos na mesa de café, um testemunho silencioso da profundidade da traição dela. Sentar-se, Lucy. Precisamos terminar isso, eu disse, minha voz desprovida de qualquer calor que já havia sentido por ela. Ela se sentou, suas mãos tremendo ligeiramente. Mark, eu. Guarde isso, eu a interrompi. Eu sei de tudo. Isso, eu gesticulei para os papéis, é o fim. Seus olhos percorreram os documentos e extratos bancários, fotos, até mesmo transcrições de suas mensagens. Seu rosto se desfez enquanto ela lia, a realização final de sua armadilha surgindo. Mark, por favor, eu posso explicar. Eu não preciso das suas explicações, Lucy. Eu preciso que você assine esses papéis. Eles são a única coisa que eu quero de você agora. Enquanto ela hesitava, eu me inclinei, minha voz um sussurro impregnado de veneno. Se você não assinar, as próximas cópias vão para seu chefe, seus amigos e sua família.
Todos saberão quem você realmente é. A ameaça pairou pesada entre nós. Com um soluço sufocado, ela pegou a caneta e começou a assinar, sua mão tremendo a cada traço. Eu assisti, a satisfação se misturando com os restos da minha dor. Uma vez que ela terminou, eu não perdi um momento. Você precisa sair esta noite. Eu não quero ver você novamente. Ela olhou para cima, seus olhos suplicantes. Mark, eu amei você. Seu amor é tão falso quanto a vida que você fingiu levar. Adeus, Lucy. Enquanto ela se levantava lentamente, toda a sua postura falava de derrota. Ela se moveu em direção à porta, depois hesitou, olhando para trás como se esperasse um sinal de reconciliação. Não encontrando nenhum, ela saiu, o suave clique da porta marcando o fim de nossa vida compartilhada. Com Lucy embora, eu senti uma vitória oca. Minha vingança estava completa, mas o gosto era amargo. Sentei-me, o silêncio da casa me envolvendo. As sombras pareciam mais longas, o silêncio mais alto. Uma semana depois, meu telefone tocou-se um número que eu não reconhecia. Relutantemente, atendi, pronto para desconectar ao primeiro sinal da voz de Lucy. É o Mark? Uma voz masculina perguntou, estranha e cautelosa. Sim. Quem é? Eu sou o detetive Larson. Estou ligando sobre Lucy. Houve um acidente. As palavras me atingiram mais forte do que eu esperava. Que tipo de acidente? Parece que ela foi alvo. Encontramos sinais de uma luta e sinto muito em informar, ela não sobreviveu. O telefone quase escapuliu de minhas mãos. A vingança tinha sido meu objetivo, mas a morte dela? Isso nunca fez parte do plano. A culpa, aguda e indesejada, perfurou a insensibilidade. Minhas ações empurraram alguém a machucá-la? Gostaríamos de fazer algumas perguntas, dadas as circunstâncias em torno do seu divórcio. Claro, consegui dizer, minha mente correndo. A linha desligou, e eu fiquei olhando para as sombras que se arrastavam pela sala. Ao buscar retribuição, teria eu desencadeado uma cadeia de eventos que levou a isso? A vitória que eu havia imaginado eram cinzas na minha boca, a satisfação substituída por um arrependimento roedor que provavelmente me assombraria para sempre. Na minha busca implacável por vingança, eu havia perdido mais do que apenas uma esposa, havia perdido uma parte de mim mesmo, também, engolido no abismo escuro de ódio e traição. Agora, eu tinha que enfrentar as consequências, sejam elas quais fossem.